Olá, bom dia! No programa de hoje a gente passeia por um bairro histórico que vai ser tombado pelo patrimônio nacional. Tem ainda ideias sustentáveis para a construção civil. E a gente fala de gastronomia e decoração direto de um bistrô muito aconchegante que fica no centro da capital gaúcha. Então fique com a gente, o Imóvel Class TV está entrando no ar. Depois de quase 70 anos de atuação, bem no centro de Porto Alegre, a Barbearia Elegante encerrou suas atividades em 2013. Mas o que poderia ser encarado como o fim de um negócio, na verdade, significou a expansão de outro negócio da família. O Del Barbieri, que fazia a combinação inusitada de barbearia e restaurante, conquistou os porto-alegrenses como espaço, mas também pela cozinha de Marcelo Schambeck. Formado pelo curso superior em gastronomia da Unicinos, ele já trabalhou com chefes renomados como Flávia Quaresma e Helena Rizzo e foi indicado pela revista Veja Porto Alegre entre os melhores chefes revelação de 2008 e novamente indicado em 2010, 2011 e 2012 como chefe do ano. Para nos explicar mais sobre a reforma desse espaço, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com um dos responsáveis pelo projeto, o arquiteto Gustavo Redlich. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom. Queria começar te perguntando, em primeiro lugar, o que é preciso levar em conta na hora de executar e de realizar um projeto para um restaurante? Quais são as peculiaridades? Bom, primeiro a gente tem que começar vendo o espaço, né? Vendo questões de metragens, vendo quais são as necessidades do cliente, o que vai ser, porque cada cozinha tem suas peculiaridades, né? No caso do Marcelo aqui, era o bistrô, que o bistrô ampliou de tamanho e a gente precisava ter mais espaço. Então ele adquiriu mais um forno, nós tínhamos uma geladeira convencional pequena, agora nós temos uma geladeira industrial. Então tudo isso a gente precisou de mais espaço para conseguir agregar tudo isso. No caso aqui, além de ter a peculiaridade de ser um bistrô, é um espaço bem pequeno, né? A cozinha saiu totalmente do lugar onde ela era, né? E ainda era uma barbearia, o que não deve ser muito comum para um arquiteto, sim, né? Com certeza. Nós tínhamos uma cozinha que tinha 9 metros quadrados e com a saída da barbearia conseguimos ter uma cozinha com o dobro do tamanho. Que é onde a gente está. Que é o espaço que nós temos hoje aqui. Aqui era barbearia. Aqui era barbearia. E todo esse espaço virou cozinha. Todo espaço virou cozinha, com uma pequena parte que virou a entrada, né? Deixamos um hall de entrada. Na cozinha a gente permaneceu com o mesmo piso, ladrilho hidráulico, que é o piso original do prédio, porque a gente queria manter o aspecto da barbearia, a cara da barbearia, a alma da barbearia aqui. E aí fizemos revestimento de paredes com os seus azulejos, usamos os tampos todos em inox, porque tem a questão da limpeza, enfim, então todos esses São aspectos. várias coisas bem específicas, né, que precisam estar no projeto de uma cozinha, né? Espaço para os utensílios, tudo meio à mão para o chefe e fora os equipamentos, que são muitos equipamentos, inclusive o fogão industrial, que é uma coisa até bem grande, né, para esse espaço. Né? Claro, no início a gente começou fazendo um fluxograma, então, junto com o Marcelo, para a gente ver como seria a questão da cozinha, por onde entraria, por onde saía, questão de lavagem de alimentos, questão de lavagem de louça, não pode ser, tem que ser separado, não pode ser a mesma bancada. Então, questão do fluxo, do que sai do forno, tem que ter uma bancada para sair, para guardar do lado. Todas essas questões, nós vimos tudo antes. E aí depois conseguimos fechar o projeto. E é muito interessante que esse projeto foi feito a 4 mãos, né? Pelo Gustavo e pela Marcela, e a Marcela na Itália. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Sim, então, a Marcela foi minha colega de faculdade, responsável pela primeira parte do Barbieri aqui, a primeira obra, e aí quando o Marcelo resolveu fazer essa ampliação, então fizemos juntos, eu e a Marcela, ela na Itália, eu no Brasil, reuniões via Skype, nós dois, e deu tudo certo. Olha que legal. E quanto tempo vocês fizeram essa reforma? Comercial, a gente tem pouco tempo. Pois então, é, assim, não dá para ficar fechado. Não. O Marcelo fecha todo ano um mês, que são as férias dele no verão. Ele nos procurou com bastante antecedência e isso foi muito importante porque a gente conseguiu fazer todo o projeto com antecedência, deixar todos os orçamentos prontos para quando o Marcelo fechasse o restaurante para as férias dele, a gente começasse no mesmo dia com a obra. E aí, então, em um mês, nós conseguimos fazer toda a obra do restaurante e no dia marcado, o Marcelo conseguiu abrir o restaurante para o público um mês depois. Nossa, é pouco tempo mesmo, né? Uma questão que eu achei bem interessante é a questão da preservação da memória da barbearia, né, Gustavo? Tu já falasse no piso, o piso é lindo e está muito, muito bem preservado, mas tem várias outras coisas que às vezes o cliente nem vai se dar conta, né? Então, a gente tentou reaproveitar o máximo de coisas possíveis. Então, as bancadas da barbearia, todas elas nós aproveitamos a madeira das bancadas para fazer as mesas da parte nova.
Então, as mesas novas do restaurante são feitas com a madeira da bancada. Armários que nós tínhamos da barbearia também retiramos a madeira para a parte da barbearia. E vocês fizeram uma espécie de um museu, né, da barbearia, uma coisa bem interessante. Porque a ideia do Marcelo era ter uma cozinha-ilha, né, para o cliente poder estar no restaurante e enxergando o que está acontecendo na cozinha. Fizemos um rasgo, então, na parede que separa a cozinha do restaurante, e este rasgo, então, a gente usou para fazer o museu. Então, ali tem os elementos todos para remeter à memória da barbearia. Bom, eu queria falar um pouquinho dos objetos de decoração. Tem esses objetos relacionados ao tema da barbearia, mas eu queria falar um pouquinho também de revestimento e das cores que vocês escolheram. Então, a gente usou os cobogós, que são os elementos vazados, né? São elementos do início do século XX. Nós usamos os cobogós para fazer a separação, então, da parte do restaurante para a parte dos banheiros, que antigamente era um vidro grande que separava também o bistrô da cozinha. Então, nós usamos ali os cobogós para fazer a separação. Mantivemos o piso, todo o piso do ladrilho hidráulico do restaurante e da cozinha, mantivemos porque a gente queria manter né, a cara da barbearia, enfim. Cores também, a gente utilizou as cores que o Marcelo já tinha e agregamos algumas outras. Então, tem esse vermelho, um tom mais terroso para dar uma acolhida. E na parte da cozinha, usamos o azul. Bom, e a repercussão entre os clientes? 100% de aprovação, todo mundo gostou muito da reforma, ficou muito bom, continuou muito aconchegante, porque já era um projeto muito aconchegante, enfim. Mas mais confortável. Mais né? confortável, ganhamos mais umas mesas, enfim, aumentou a circulação. Antigamente existia um banheiro pequeno, hoje nós temos um banheiro grande, então acho que ganhamos bastante com essa ampliação. Tá certo. Parabéns pelo trabalho, Gustavo. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Esse Gustavo Redlich, arquiteto que, junto com a Marcela Schneider Ferreira, lá da Itália, via Skype, os dois fizeram juntos, então, esse projeto de reforma do Del Barbieri aqui no centro de Porto Alegre. O centro histórico de um bairro que mantém muitos prédios com arquitetura colonial alemã vai ser tombado pelo Patrimônio Nacional. É Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. As casas em enxaimel, como esta, não indicam apenas o estilo da arquitetura da cidade, mas contam também histórias sobre a colonização alemã no sul do país. Nessa semana, a própria presidente Dilma Rousseff garantiu que o bairro de Hamburgo Velho vai receber o selo de Patrimônio Histórico Nacional. Os imóveis tombados não devem ser demolidos. Basicamente é isso que significa, tá? Mas as pessoas acham que por estar tombado não pode fazer nada. Aí é que está o grande erro. Na verdade, para se fazer uma manutenção, a gente deve cuidar dessas casas. E elas continuam com o proprietário que não perde seu imóvel. O tombamento não tira o imóvel do proprietário, tá? Ele pode ser alugado, pode ser vendido, pode ser herdado pelos herdeiros deles. O fato do tombamento ser em conjunto, sabe, uma área inteira, ela tem uma proteção muito mais bem qualificada, mais integrada. A arquiteta participou do grupo que fez uma primeira triagem sobre as casas que poderiam ser tombadas. A questão foi realmente onde se formou o núcleo inicial da cidade, que foi nessa rua, na casa ao lado, que era o armazém inicial. Essa casa também é uma das mais antigas. Então, nessa rua aqui, estão as casas mais antigas e ainda bastante íntegras, muitas bem conservadas, inclusive, tá? E daí tem as igrejas que estão ao redor e ainda tem o Parcão, que na verdade era o núcleo original, a colônia original do proprietário do armazém, tá? E que se manteve íntegro no meio da cidade, tá? Que é uma coisa assim incrível de se ter conseguido manter isso íntegro. A Fundação Sheffield foi construída em 1890 e é uma das 60 casas tombada como Patrimônio Histórico Nacional. Aqui em Novo Hamburgo se comemora essa vitória, que teve como um dos principais expoentes o artista plástico Ernesto Frederico Sheffield, que durante mais de 40 anos batalhou pela preservação dessa área da cidade. Dá início numa nova etapa, que não vai ser mais fácil, mais tranquila, mas vai ser tão importante e vamos ter muitas lutas aí para diante, né, Agora nós temos
garantida a manutenção do sítio histórico, só que agora nós precisamos dar uso a esse sítio, nós precisamos tornar esse sítio conhecido, disponibilizar esse sítio para toda a nossa região. Até faço uma correção para todo o nosso país, né? Hoje, a Fundação abriga cerca de 400 obras do artista plástico, mas no local já funcionou uma escola e até um hospital. E além do Museu de Arte, nossa casa também oferece espetáculos de música, lançamentos, enfim, né? E mantém um grande arquivo histórico, né? O nosso trabalho nesses 30 e poucos anos que a casa existe, 36 anos, também foi muito voltado para a preservação do bairro, né? E de todos esses vestígios, todo esse material ligado à imigração alemã aqui no Rio Grande do Sul, né? Não muito longe dali, outra casa ainda mais antiga, de 1840, preserva a mesma fachada. Quem passa pela frente mal imagina que há pouco tempo o prédio estava em ruínas. Essa casa que eu comprei, que era a Casa Kaiser, chamada Casa Kaiser, ela era a segunda casa mais antiga da cidade. Então, poderia se perder também os temporais, ela estava sumindo já com o tempo, né? E poderia se perder no tempo esse espaço maravilhoso que é. A casa se tornou um bar e recebeu um visual muito descolado por dentro, que mistura uma arquitetura contemporânea com a estrutura original, com áreas de um pub inglês. Nós temos aqui paredes, a estrutura em enxaimel, que é a madeira que sustenta o imóvel, e daí temos paredes de pau a pique, como se denomina no Nordeste, que é a parede de estrume, barro e capim. As nossas paredes aqui tem um pouco de taquara também. Aí em outros cantos tem tijolo maciço e em outros preenchimento é com pedra grès. Essa notícia do tombamento foi muito bem-vinda e nós fizemos a nossa parte já. Então nós já restauramos, já tem um pedaço pronto desse tombamento que não vai precisar de novas estruturas e restauros, né? Então esse aqui está pronto para receber as pessoas e manter viva a região histórica aqui, Hamburgo Velho, junto com a Fundação Schaeffer. Os alemães chegaram ao estado em 1824, se estabeleceram na vizinha São Leopoldo e logo se espalharam pelo que hoje chamamos Vale dos Sinos. Novo Hamburgo só se transformaria em município um século depois da chegada dos colonizadores. Em instantes, a gente segue explorando o ambiente do Bistrô Del Barbieri e tem ainda uma reportagem sobre ações sustentáveis na construção civil.